O que ele fez? Ele fez uma porrada de coisa. Primeiro, ele contratou, né? Tipo, na verdade, ele ofereceu uma recompensa pra que matassem uma garota lá que tava sendo escoltada lá pra escola de Jujutsu. E aí, quem foi escoltado pra proteger a garota, né? Fazer a escolta, era o Satoru Gojo e o colega dele, o Geto. Beleza, tamo aqui protegendo a garota, né? Aproveitaram pra fazer o translado dela, tiraram umas pequenas férias ali, enfim, ficaram aproveitando o clima lá com ela. Uhum. Só que isso, durante todo esse tempo, o Gojo lá, atento e usando das habilidades dele, que são os 6 olhos, né? Os olhos dele, pra estarem sempre ativados ali, com a percepção sempre no máximo, tava ali, ó, sem óculos, sem bandana lá, sempre de olho. Só que Inclusive, isso os óculos e desgastava, né? bandana é justamente pra não ficar Inibem. gastando esse poder o tempo inteiro, porque isso Pois consome é. muito dele. Pois é, consumia principalmente muito dele nessa época, que ele não tinha aprimorado. Lembra muito um personagem também É. que não pode ficar usando o olho dele, senão consome muito. Pois é, né? Não vou Lembra? falar Quem qual. será, né? Nem fala, cara. É de qual obra mesmo? Vai, pode continuar. E aí teve isso. Essa foi a primeira coisa. Deixar o cara com a habilidade dele, né? Cansando a habilidade dele. Usando a habilidade por vários dias. E aí, quando eles voltam até a escola Jujutsu, tem uma série de artimanhas que ele preparou. Primeiro, o cara ele não tem energia amaldiçoada nenhuma, né? Então, ele não é detectado pelo Satoru Gojo. O Satoru Gojo, através dos olhos dele, não consegue detectar o Toji Fushiguro, né? O que ele consegue fazer, no máximo, é ter uma intuição, tanto que isso é dito, né? A gente até vê, antes que o pessoal comente isso aí, né? Tipo, não, mas ele quando era criança, tem essa cena no flashback. O Satoru Gojo criancinha assim, olhando pra trás e percebendo, né? O Toji, exatamente ele. O Toji, cara, o moleque me percebeu. Mas não foi através dos olhos. A não ser que ele tivesse com alguma energia amaldiçoada, enfim. Ou algum objeto amaldiçoado. Provavelmente foi através de intuição. E isso é levantado durante a batalha entre eles, sabe? Que o Gojo, apesar de não ler o fluxo da energia amaldiçoada porque ele não tem nenhuma, ele ainda tem uma intuição muito boa. Então o Toji, ele fala isso pro Satoru Gojo, que ele ainda tem uma intuição, uma percepção É a natural voz, ainda né? boa. A voz, né? Tipo, ele consegue naturalmente fazer isso. Só que aí o que ele faz? O Toji Fushiguro, ele entra na escola, invade a escola, aproveita o momento em que eles tinham entrado exatamente na escola, pra que ele esperasse que o Satoru Gojo desativasse, né? Tipo, não, desativasse a barreira do infinito dele. Esse foi o lance. Desativou a barreira, porque os 6 olhos ele não pode desativar. Fica ativado o tempo todo. Mas a barreira do infinito estava ativa e ele estava gastando. Quando ele volta para a escola... Ficou 3 dias gastando sem parar. Ele desliga e fala, pronto, agora a gente tá dentro da escola, tamo de boa, tamo seguro. Vem o cara lá, sem energia amaldiçoada nenhuma, com a faca normal, pum! E enfia nas costas dele. Essa foi só a primeira. E aí depois começa a porrada toda, né? Aí vai, toda a dinâmica deles dois. E o Gojo, ele precisa novamente ativar o infinito dele. Sabe? Já tava nerfado, cansado, tinha levado uma estacada no bucho. Mas vamos lá, vamos lutar. E aí ele ativa de novo o infinito dele pra se proteger. Só que o que o cara tinha também? Uma ferramenta amaldiçoada que anulava qualquer técnica. E ele vai lá e enfia, né, no pescoço do Gojo aqui, né? Bem essa cena que enfia no pescoço dele que aparece no trailer. Essa cena é boa demais. Ele enfia ainda... E depois vai e tipo... Só não matou na porque não coxa arrancou a dele. cabeça. Enfim. Velho. É uma parada meio complicadinha porque ele fez várias coisinhas e tal, pode ter ficado um pouquinho confuso, mas de forma geral foi isso. Nerfou o cara, esperou chegar na escola, esperou ele desativar a barreira do infinito, chegou lá sem energia amaldiçoada nenhuma pra não ser percebido e com uma faca normal, tchum, fincou ele pelas costas. Daqui a pouco, meu amigo, aí foi porrada. Esfaqueou ele todo. Cara, sabe o que eu acho mais foda do Toji? Que em todo momento ele tava muito tranquilo e seguro da vitória dele, tipo, de boa. O cara tava lá apostando em corrida de barco e o cara perguntou pra ele, e aí, você consegue dar conta do Satoru Gojo? Ele, quem sabe? O cara chegou lá, ele literalmente matou o Gojo, né, cara? Só não morreu porque o cara que escreve O autor não quis. O cara que escreve o roteiro, ele é doido. Ele é muito Acontece raro, uma cara. dessas. O Enfiou Itadori aqui. contra o Mahito também, ele foi salvo pelo Gongo também, porque ele ia de base ali, aí chegou o maluco Sim, lá. Não, tipo, mas continua contando o que acontece depois. Que ele revive, né? Como o Satoru Gojo ele conseguiu reviver. Cara, sabe o que é o problema? É que Jujutsu também deixa algumas coisas meio no abstrato. Tipo, ele às vezes deixa umas explicações meio abstratas e fica meio esquisito, tá? Tem um significado por trás, mas o que significa isso exatamente na prática, dentro da obra? Porque o que o Satoru Gojo ele faz, e a desculpa que ele
dá, né, pra gente, pra dizer que ele conseguiu sobreviver, foi ele dizer que conseguiu enxergar a essência da sua própria energia amaldiçoada. Pra entender em completude a sua própria energia amaldiçoada e finalmente ele conseguiu, né, Entender descobrir... os núcleos, né? descobriu como usar a técnica reversa. No pra leito de conseguir se morte. curar. No leito, No leito de da sua morte. morte. Lembra muito um anime aí, Ué, né? Qual? Lembra muito um anime aí que no leito de morte você desperta uns negócios diferentes. Mas qual que é? Lembra que eu- muito, né? Qual? Pô, Rinnegan, Fale cara. nomes. Naruto, Rinnegan, leito de morte. Sim, é o Luffy, né? Ela tá falando, mas você tá falando do Rinnegan aqui. O Rinnegan, é. Então, mas pode ser o Luffy também, né? Todo mundo. Pode É, ser o todo Luffy também. protagonista Pode ser de todos os protagonista animes. shonen. Pode O Bruno ser. só quer falar de One Piece. A gente tentando falar de Naruto, ele não deixa. Não, ela que mencionou o Luffy ali. Mano, velho. Mas enfim, aí você fica, e daí? Que eu não entendi? Tipo, Pode você fica, crer. o que isso significa? Ele não morreu, mas morreu. Tipo, ele quase morreu. Aí o que a gente pode tentar interpretar da coisa? Que ele conseguiu usar a técnica dos 6 olhos dele pra focar tudo em si mesmo. Tipo assim, cara, eu preciso encontrar essa saída, eu tô morrendo. Eu tô morrendo, tipo assim, pelo amor de Deus. E ele focando toda a técnica dos 6 olhos dele nele próprio, talvez tenha chegado nessa resposta. Cara, finalmente consegui descobrir aqui, tipo, e finalmente achou a resposta ali E o no louco final. é que depois disso ele vem todo descontrolado, porque o Gojo sempre é muito arrogante, soberbo. É, ele é soberbo. Ele fala sempre com muita soberania. Naquele momento ele foi descontrolado, cara. muito Tipo, louco. depois disso ele volta num semblante. Conseguindo fazer o que ele não tava conseguindo, que é o Sim, vermelho lá. sim, É por isso que que eu parte falei aquilo disso. pra você. Eu acredito que quando ele fala eu venceria o Sukuna, é mais da confiança dele achar realmente do que de fato. A gente tá vendo no mangá é que o não é autor fácil que assim. falou É, isso, né? exato, não é, É o o autor. personagem que Porque no falou. mangá você tá vendo que a luta tá aí, ele não tá derrotando o Sukuna fácil do jeito que ele falou É. no primeiro episódio, não. E aí, quando ele volta à vida, o Jujutsu faz uma referência muito grande à iluminação, né? Tipo, ao conceito da iluminação no budismo. Esse é o conceito por trás do Gojo ele ter sobrevivido. Tipo, e a metáfora por trás, tipo, é como se naquele momento, quando ele descobre como funciona o seu próprio fluxo de energia em sua completude, é como se ele tivesse passado por esse processo de iluminação, de muito bacana. de adquirição, né? De conhecimento pleno dele próprio, né? Que bacana, Porque velho. a iluminação budista é justamente isso, tipo, o entendimento de como as coisas são. Tipo, é a libertação do próprio sofrimento. Ele falou, ele tanto meteu. que ele fica, né? Eu não sinto mais raiva pela garota que morreu. Desculpa, eu não consigo sentir raiva. Porque ele, naquele momento, ele tava A literalmente ali plenitude. E ele meteu ainda. transcendendo. Ele meteu ainda ao longo do céu e da terra, eu sou honrado. Sim, Que é uma frase da sim. religião, né, mesmo, do budismo, né? pois E ele é. tava coringando também, né? Ele Rindo, tava. Ele tava Tá meio coringando, é doidão. maluco. felizão, alegre, flutuando. Tanto que o jogo de luz que fizeram no anime foi literalmente ele sendo iluminado ali na cena, né? A luz do sol ali descendo Uma em cima dele. referência, né, cara? Isso é Sim. legal demais. Isso foi legal, mas ao mesmo tempo você fica, tá, mas e na prática? O que exatamente aconteceu? E o Jujutsu às vezes deixa isso muito em aberto. Sim. Mas o significado é maneiro, pelo é menos, preguiça na hora de escrever. O cara fala, Não deu tempo. vou esperar alguém fazer uma teoria boa e vou falar que essa teoria é verdade. Que esse Não, cara... tanto que no lance da luta do Toji contra o Gojo, o próprio autor no mangá, no final do capítulo, ele fala, olha só, ele dá uma explicação extra, tipo, no final do capítulo lá, sabe? O pessoal entendeu o que tá rolando. Não, ó, foi isso aqui, galera.